Liturgia vespertina da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é o coroamento de todo o ano litúrgico que nós vamos completando. Ingressamos na 34ª e última semana do tempo comum. Com chave de ouro fechamos o ano litúrgico, celebrando Jesus Cristo, Rei do Universo. Um rei diferente, um rei que se revestiu de toda a humildade. Durante toda a sua existência temporal nessa história, ele deu testemunho de humildade. E ensinou-nos que a experiência da nossa fé deve nos levar à atitude de humildade diante de Deus e diante dos irmãos e irmãs. Este Rei, Deus e Senhor, que veio com todo o poder para trazer a salvação para a humanidade inteira, ele não se apegou à sua igualdade com Deus, mas soube se esvaziar completamente na obediência permanente ao Pai. Era o critério de decisão para Jesus. É a vontade do Pai ou não? Sendo a vontade do Pai, cumpriu tudo o que estava nos desígnios amorosos do Pai a seu respeito. Naquele momento mais crucial, no Jardim das Oliveiras, onde o sofrimento foi tão intenso que ele chegou a suar sangue. Ele não era masoquista, não gostava de sofrer, porque seria uma doença. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Ele entra festivamente em Jerusalém. É o rei, assim reconhecido pelas multidões, conforme a gente celebra cada ano na liturgia do Domingo de Ramos. Hosana nas alturas, bendito que vem o nome do Senhor, com ramos de oliveira nas mãos, estendendo seus mantos, ele entrou solenemente em Jerusalém. Entrou montado num jumentinho, que era o meio de transporte popular. O cavalo era o meio de transporte dos guerreiros, dos poderosos. Mas Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Depois que ele é recebido festivamente em Jerusalém, Jesus olha para a cidade e chora. As lágrimas de Jesus são as lágrimas de consternação, de compaixão, não apenas com a cidade geograficamente localizada, mas com a humanidade inteira. Lamentou Jesus: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das suas asas, mas tu não quiseste. Jesus sente esse pesar, esse sofrimento, essa lágrima, essa dor, porque ele se compadece da humanidade. Dali ele se dirige ao templo, onde a religião tinha distorcido todo o sentido da busca de Deus. Os religiosos fizeram do templo uma espécie de pedágio, onde se podia obter o perdão dos pecados, a salvação, através das oferendas materiais. A exploração era tanta e tamanha que era preciso fazer o câmbio das moedas para adquirir a moeda do templo e não a moeda do imperador César. E aí eles vendiam, os cambistas exploravam aquele povo, vendendo e fazendo o câmbio de forma exagerada nos seus lucros. As pessoas que tinham pombos, animais em casa, que
poderiam muito bem ser levados para o templo para oferecer o holocausto, como era a prática religiosa da época, não podiam vender, levar os seus animais e aves. Tinham que comprar lá no templo, e a preço muito caro. Por isso Jesus, depois de entrar festivamente em Jerusalém, depois de derramar a lágrima da compaixão sobre a cidade, ele no templo tece calmamente, pensadamente um chicote para expulsar os vendilhões do templo. Derruba as mesas dos cambistas, coloca as aves e os animais para fora do templo e diz, alto e bom som, tirai tudo isso daqui. Vós fazeis da casa do meu pai um covil de ladrões. E agora nós deparamos com esta página do Evangelho de hoje, em que o Rei do Universo vai ocupar o seu trono. Não é um trono de ouro, não é um trono de marfim ou de qualquer outra categoria de riqueza humana. O seu trono é a cruz. As suas honrarias são o desprezo, a zombaria de tantos quanto ali se encontravam. Numa condenação que era posta aos mais terríveis criminosos, morrer na cruz. E é lá na cruz que ele faz o seu testamento de amor, que a gente sempre recorda na Semana Santa, as 7 palavras que Jesus proferiu na cruz. Uma delas foi a que apareceu nesse capítulo 23, versículo 43 do Evangelho de hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta frase brota dos lábios de um Cristo que está ali perdendo já suas forças físicas, esmorecendo, indo à entrega total da sua vida pela humanidade. A cruz é o trono que Jesus escolheu para reinar no coração da humanidade, porque é desse trono da cruz que vai reinar a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão incondicional. A tantos quantos quiserem receber o perdão, Ele oferece na gratuidade, pelo preço do seu sangue derramado na cruz. O padre Antônio Vieira, um missionário jesuíta, que anunciou o Evangelho nos começos da presença europeia aqui no Brasil, ele, um grande orador, tomou esse versículo 43 do capítulo 23 de Lucas e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo, Padre Antônio Vieira disse, que pressa, estarás comigo, que companhia, no paraíso, que recompensa. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos dê um coração contrito e humilde para assumirmos esse gesto daquele que disse, lembra-te de mim quando estiveres em teu reino, da confiança do perdão total que Jesus nos concede, para que esta pressa, esta companhia e esta recompensa possa encher de alegria plena as nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.